Thomas Fitzpatrick morava em Carlstadt, Nova Jersey, mas em 29 de setembro de 1956, ele visitava o antigo bairro de Washington Heights, em Manhattan. Ele retornou ao seu antigo território para a despedida de solteiro de um amigo. Depois, decidiu tomar uns drinks tranquilos, no Joe's, um bar local perto de onde morava, na 191ª Rua e Avenida St. Nicholas, por saudosismo. O jovem de 26 anos era descrito como um loiro robusto de 1,80 m de altura, e seus amigos o chamavam de Tommy Fitz. Um conhecido de infância lembrou que ele tinha um lado louco e andava com uma turma selvagem. Ele se alistou na Guarda Estadual de Nova York aos 13 anos, mentindo sobre sua idade, e depois no Corpo de Fuzileiros Navais aos 15. Ao ter sua idade revelada, ele obteve a permissão dos pais para permanecer. Passou 2 anos na China com o corpo, onde aprendeu a pilotar um avião de reconhecimento, entre outras coisas. Ele foi dispensado honrosamente dos Marines em 1947, mas depois se alistou no Exército em 1949. Com apenas 20 anos de idade, ele já era veterano dos Marines dos Estados Unidos, do Exército dos Estados Unidos e da Guarda do Estado de Nova York. Estacionado no Japão, ele estava programado para retornar para casa quando a emergência coreana ocorreu em junho de 1950. Ele foi um dos primeiros americanos enviados para a guerra. Um cabo do 8º Batalhão de Intendência, em 22 de julho de 1950, estava encarregado de um destacamento que levava combustível para a frente quando um projétil caiu perto de uma trincheira onde ele havia se abrigado. Ele acordou em um hospital em Tóquio, com uma grave concussão e feridas por estilhaços. Ele foi a primeira pessoa de Nova York a ser ferida no conflito coreano e recebeu a Purple Heart. Como um lado positivo, devido à sua ferida, ele recebeu uma licença que lhe permitiu chegar em casa para o aniversário de sua mãe em agosto. Ela disse ao New York Daily News que foi o melhor que ela já teve. Após se recuperar de suas feridas, ele se tornou um boxeador e foi campeão de boxe pesado do Exército. Ele atuou como policial militar patrulhando a Times Square antes de ser dispensado em 1951. Depois de sair do Exército, ele virou um montador de tubos no sindicato local 638 de Nova York e mecânico de avião de meio período na Curtiss-Wright, em Caldwell, Nova Jersey. Ele se tornou um piloto licenciado e estudou na Escola de Aeronáutica de Teterboro, no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey. Há alguma controvérsia sobre o que exatamente aconteceu na manhã de 30 de setembro. Tommy Fitz disse que, ao voltar para casa, sentiu um impulso de voar. Ele pegou um Cessna vermelho e creme de 120, um avião pequeno de um motor e 2 assentos da Escola de Aeronáutica de Teterboro, que afirmou ter permissão para voar por volta das 3 da manhã. Fez o que o Pittsburgh Post-Gazette descreveu como um pouso perfeitamente sem fôlego na Avenida St. Nicholas, indo de táxi para o mesmo bar onde havia bebido antes, a tempo de tomar uma última bebida antes das 3 da manhã, última chamada. Ele informou à polícia que havia pedido emprestado o avião ao coproprietário, David Van Dyke Jr., prometendo acertar o custo pela manhã, e então decolou. Durante o sobrevoo de Manhattan, ele enfrentou problemas no motor e foi obrigado a pousar. Seu pouso foi realmente notável. Um porta-voz do Departamento de Aviação do Departamento de Polícia da cidade de Nova York descreveu como uma chance em 100 mil, quase impossível. A Avenida São Nicolau era uma via movimentada, mas estava quase deserta na madrugada quando Tommy Fitz habilmente aterrissou seu avião entre prédios de apartamentos de 5 e 6 andares. Um amigo levou Fitzpatrick de volta a Teterboro para buscar seu carro, onde ele relatou ao proprietário sobre o ocorrido com o avião. O proprietário contestou a afirmação de Fitzpatrick de que tinha permissão para pegar o avião. Quando Fitzpatrick voltou para onde o avião estava estacionado, a polícia o prendeu sob suspeita de grande furto. A imprensa achou a façanha cômica, mas a polícia não tanto. Como o Democrat and Chronicle de Rochester, New Jersey, observou secamente, a cidade desaprova pousar aeronaves em suas ruas congestionadas. O porta-voz do Bureau de Aviação da polícia disse que muitas coisas terríveis poderiam ter acontecido.
Na verdade, a história dele desmoronou rapidamente, pois a polícia não encontrou evidências da suposta falha do motor que o forçou a pousar. Em vez disso, a polícia afirmou que ele provavelmente fez isso como resultado de uma aposta, uma dedução que o New York Daily News explicou, considerando que o mesmo bar estava envolvido tanto na decolagem. Fitz admitiu anos depois que o pouso foi resultado de uma aposta, na qual um amigo apostou que ele não conseguiria ir de Nova Jersey a Washington Heights em 15 minutos. Ele pretendia pousar no campo de futebol da escola local, mas como não estava iluminado à noite, decidiu usar a Avenida St. Nicholas. Fitzpatrick foi detido sob fiança de $5.000 por suspeita de grande furto, violação do código da cidade e voar com um certificado médico desatualizado da Administração de Aviação Civil, pois não fazia exame físico há 2 anos. O juiz Edward J. Chapman justificou a fiança alta como forma de desencorajar outros jovens a pilotarem aviões embriagados. O avião precisou ter as asas removidas para ser levado de volta a Nova Jersey. Mas parece que ele acalmou as coisas com os proprietários do avião e a Escola de Aeronáutica de Teterboro, porque eles se recusaram a pressionar a acusação de grande furto e, no final, ele só pagou uma multa de $100 essencialmente por estacionamento ilegal e teve sua licença de piloto suspensa. O voo de Fitzpatrick certamente rendeu uma boa história, talvez até demais. Relatos indicam que na noite de 3 de outubro de 1958, em um bar na área de Washington Heights, ele contou a história para um homem de Connecticut que não acreditou nele. Por volta da 1 da madrugada do dia 4, Harvey Rolfe, motorista de ônibus de 30 anos de Nova York, estava em seu veículo na 191ª com Amsterdã quando ouviu o que parecia ser um grande ventilador. Um avião Cessna 120 atingiu a rua ao lado, saltou cerca de 6 metros e pousou taxiando pela via. Rolfe lembrou que primeiro ele se jogou no chão com medo de ser atingido por vidro voando e depois estava pensando: o que diabos você poderia dizer se te levassem para uma audiência de segurança por ter uma colisão com um avião? Rolfe correu pela rua, mas quando chegou ao avião, o piloto já tinha ido embora. O carpinteiro John Johnson, de 30 anos, teve que frear bruscamente para evitar ser atingido enquanto o avião saltava por cima de seu carro. Ele correu pela rua para ver um homem de 2 metros de altura e 90 quilos, de terno cinza, fugindo do avião. A polícia rapidamente associou essa descrição ao feito de Tommy Fitzpatrick, ocorrido apenas 2 anos antes. Fitzpatrick negou inicialmente ter pilotado o avião, mas por fim admitiu à polícia que o homem de Connecticut o levou ao aeroporto de Teterboro, onde decidiu provar suas habilidades ao cético. Foi outro pouso quase milagroso. Uma testemunha lembrou ao New York Times em 2013 que eu pensei que talvez eles tivessem trazido de caminhão como uma pegadinha, porque não havia como um homem ter pousado naquela rua estreita. Em sua segunda ofensa, o juiz John A. Mullins deu uma sentença mais severa de 6 meses de prisão por transportar bens roubados através da linha estadual, dizendo a Fitzpatrick que, se tivesse sido devidamente repreendido em 1956, possivelmente não teria reincidido e transformado uma rua de Nova York em pista de pouso. Fitzpatrick respondeu: é a maldita bebida. Em 1959, ele se declarou culpado pela segunda vez de voar embriagado com a licença suspensa. Ele nunca renovou após a suspensão de 1956. Ele foi novamente condenado a 6 meses de prisão, com as sentenças cumpridas simultaneamente. Thomas Fitzpatrick, que o New York Daily News descreveu como um Corrigan local que encontrava pistas de pouso aéreo, onde a Port Authority nunca havia construído nenhuma, morreu em setembro de 2009 de câncer aos 79 anos de idade. De acordo com seu obituário, ele foi casado com sua esposa Ellen por 51 anos. Foi sobrevivido por Ellen, 3 filhos, seu irmão e irmã, e muitos sobrinhos e sobrinhas. Em 1913, um jovem se apresentou à sociedade de Nova York como recém-nomeado agente consular para Pointe-d'Aubry, um pequeno país ao sul de Marrocos.
A introdução o levou aos melhores restaurantes da cidade, onde conheceu muitas personalidades locais. Somente quando ele começou a acumular contas em alguns restaurantes é que alguém pensou em verificar sua história e descobriu que ele não só não havia sido nomeado agente consular para Pointe-Dobre, como o local nem sequer existia. O homem era Stanley Jacob Weinberg, um escriturário do Brooklyn que simplesmente decidiu que ser um escriturário no Brooklyn era monótono e que ele preferiria ser outra pessoa. Ele passou um tempo na prisão por fraude, mas isso não pareceu diminuir o desejo de ser outra pessoa. Embora tenha nascido como Stanley Jacob Weinberg, ele era conhecido por muitos nomes. A imprensa o chamava de fabuloso fraudador do Brooklyn ou o grande enganador, embora mais tarde ele preferisse Stanley Clifford Wayman. Ele era inteligente e confiante em suas fraudes massivas, enganando até agentes do serviço secreto. No entanto, nunca se esforçou para alterar sua aparência, sendo geralmente pego por ser reconhecido pela imprensa ou polícia. Na maioria das vezes, ele não era motivado por ganhos financeiros e, notavelmente, perdeu oportunidades onde poderia ter obtido muito mais dinheiro com suas imitações. Ele era notável pelo fato de que se passava por outras pessoas pelo simples prazer de se passar por outras pessoas e simplesmente gostava de ser alguém diferente de si mesmo. Médicos o diagnosticaram com várias doenças psicológicas, mas sobre sua obsessão ele disse que a vida de um homem é uma coisa chata. Vivi várias vidas, nunca me entedio. Em 1925, ele leu no jornal que haveria uma conferência de médicos de todos os tipos no Middlesex College of Medicine and Surgery, em Cambridge, Massachusetts. Ele vestiu um terno elegante, pegou uma bolsa de médico e embarcou no trem para Cambridge. Lá ele se apresentou como Dr. Alan Stanley Wyman, da Comissão de Insanidade do Estado de Nova York. Ele conversou com médicos sobre ideias para melhorar o tratamento psiquiátrico em prisões, podendo se passar por bem informado, já que passou quase um terço da vida adulta preso por suas várias fraudes. Em Cambridge, ele foi tão convincente que foi convidado para falar no banquete noturno. Dizem que seu discurso foi bem recebido e vigorosamente aplaudido. Ao retornar para o trem rumo a Brooklyn, os participantes da conferência não sabiam que haviam sido enganados. Segundo um artigo no New Yorker, ele foi descoberto apenas quando a polícia o deteve semanas depois, acusado de se passar por advogado. A polícia encontrou o artigo do jornal sobre a conferência em seu caso e o questionou sobre isso. Apesar de frequentemente sem dinheiro, ele trabalhava honestamente e gastava o que tinha em seu vasto guarda-roupa, que usava em suas diversas imitações. Certa vez ele afirmou ser um enviado da Romênia. Usando um deslumbrante uniforme naval com tranças douradas e chapéu de almirante, ele telegrafou à Marinha que a rainha da Romênia havia solicitado que transmitisse seus cumprimentos através de uma inspeção naval. Ele foi buscado por um lançamento e recebeu todas as cortesias enquanto visitava o encouraçado USS Wyoming. Extasiado com a visita, ele convidou os oficiais do navio para uma recepção de gala no Hotel Astor. Ele pediu ao hotel que enviasse a conta para o consulado romeno. O jantar foi um pouco estragado, no entanto, pois a publicidade antecipada para o evento alertou o FBI que veio e o prendeu. Ele passou 2 anos na prisão por causa da façanha. Disfarçado como o tenente Sincere, um oficial naval francês, ele foi convidado para a festa de despedida de solteiro organizada por Thomas R. Marshall, vice-presidente dos Estados Unidos da América. Ele se vestiu como almirante da Marinha e compareceu a uma revisão militar no arsenal de Brooklyn. Um detetive prendeu o major-general, que estava prestes a inspecionar as tropas por outro crime. Ao ler no jornal que uma princesa afegã em Nova York estava frustrada por não conseguir encontrar o presidente, ele se apresentou em sua porta como subsecretário de Estado dos Estados Unidos da América para organizar a visita dela. Em Washington, ele conseguiu blefar para introduzir a princesa e seus filhos primeiro ao secretário de Estado Charles Evan Hughes e depois para ver o presidente Warren G. Harding. Os eventos causaram um pequeno incidente internacional, pois os britânicos têm tentado impedir Harding de se encontrar com oficiais afegãos.
Quando o astro de cinema Rudolph Valentino morreu em 1926, Weyman leu no jornal sobre sua noiva devastada, a atriz Polo Negri. Ele se passou pelo médico pessoal de Valentino, apareceu no hotel dela com sua maleta médica e disse que Rudy queria que ele cuidasse dela. Ele acompanhou a atriz em luto ao funeral. Quando a polícia o revelou como um impostor, ela recusou-se a prestar queixa, dizendo que nunca recebeu melhor atendimento médico. Quando a rainha Marie da Romênia visitou a América em 1926, a imprensa estava clamando por uma entrevista, mas ninguém conseguia entrar. O jornal The Evening Graphic contratou Weyman, que, se passando por subsecretário de Estado, conseguiu acesso à rainha e obteve a entrevista devido às suas habilidades lendárias. Apesar de suas imitações serem geralmente inofensivas e humorísticas, ele foi preso por 2 acusações que prejudicaram sua reputação com o público. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele aparentemente dirigia uma escola para tentar ensinar aos jovens como evitar o recrutamento fingindo doenças. Quando o FBI arrombou a porta de sua sala de aula, ele anunciou que a aula estava encerrada. Era uma acusação séria durante a guerra, e ele foi enviado para a prisão por 7 anos. Em 1954, ele foi condenado por tentar obter um empréstimo para reformar uma casa inexistente. Tal roubo pedestre parecia abaixo dele. Mas na vida extraordinária do homem que passou tanto tempo sendo qualquer pessoa além de si mesmo, talvez o capítulo mais chocante tenha sido o final. Em agosto de 1960, Stanley, sendo ninguém além de si mesmo, era o recepcionista noturno no hotel Dunkwood, em Nova York. 2 homens armados exigiram que o recepcionista de 70 anos entregasse o dinheiro do caixa. Ele poderia ter entregado a eles sem ser culpado, mas recusou. Ao tentar pegar a caixa, ele resistiu. É difícil compreender os pensamentos de alguém como Stanley Weyman. Talvez, alguns argumentam, ele viu a chance de realmente ser um dos heróis que ele tantas vezes havia se passado. Seu corpo crivado de balas foi encontrado no dia seguinte. O New York Daily News relatou que o grande enganador encerrou sua carreira dramaticamente como um verdadeiro herói. Em 1985, houve um pequeno estardalhaço nos jornais nacionais sobre um fugitivo se entregando às autoridades federais. Não foi muita imprensa, dado que ele tinha sido um fugitivo federal, um dos homens mais procurados da nação por 40 anos. Mas o mais surpreendente não foi apenas que ele conseguiu evitar uma caçada do FBI por 4 décadas. O que realmente mais surpreendente sobre o homem chamado Georg Gartner foi seu crime. Georg Gartner era um prisioneiro de guerra alemão fugitivo, e a história de sua vida em fuga é uma história que merece ser lembrada. Georg Gartner nasceu em Schweidnitz, na província prussiana da Baixa Silésia, em 1920. Schweidnitz, uma cidade de cerca de 35 mil habitantes, era uma parte relativamente rural e remota da República de Weimar pós-Primeira Guerra Mundial, conhecida como a casa de infância do famoso as da aviação Manfred von Richthofen. Gartner, filho de um ferroviário, era um atleta talentoso, campeão local em tênis e esqui, além de um bom estudante que almejava ser arquiteto. No entanto, uma quase fatal crise de difteria aos 15 anos impediu sua formatura na Oberschule, essencialmente o ensino médio. Em 1940, com a Alemanha em guerra e poucas perspectivas, ele se voluntariou para o exército. Lá ele enfrentou problemas de saúde como pneumonia e uma lesão durante o treinamento, levando quase 2 anos para receber uma missão de combate. Ele não pôde se candidatar diretamente para oficial por não ter se formado na Oberschule, mas se destacou bastante para ser promovido a Kriegsoffizier Bewerber, designação de candidato a oficial de guerra. Ele frequentou a escola preparatória para oficiais e depois foi enviado para uma unidade de combate como sargento. Após servir em combate por tempo suficiente, ele poderia retornar para concluir o treinamento e se tornar um oficial. Finalmente, pronto para o serviço em 1942,
ele viu um cartaz chamando voluntários para o Corpo da África. Liderado pelo Marechal Erwin Rommel, a propaganda nazista retratou o Corpo da África como heróis invictos e Rommel como lenda imbatível. Gartner, do meio rural da Silésia, estava animado com a perspectiva de aventura, de viagem, de glória certa com o aclamado Corpo da África e, claro, de clima quente. Como ex-campeão de esqui e instrutor das tropas alemãs em esqui cross-country, ele corria o risco de ser enviado para a brutal frente oriental. Portanto, voluntariar-se para servir na África parecia a melhor opção. Gartner chegou na Líbia em janeiro de 1943, apenas para descobrir que a situação militar não correspondia à propaganda. Após sua derrota em novembro na segunda batalha de El Alamein contra o 8º Exército Britânico, o corpo africano estava em retirada desordenada. A primeira dose de realidade de Gartner veio quando o aeródromo em que ele pousou foi bombardeado pela artilharia britânica menos de uma hora após sua chegada. E 3 dias depois, o local estava nas mãos dos aliados. Gartner, um sargento de artilharia da 15ª Divisão Panzer, chegou a tempo de participar de uma batalha desértica exaustiva e desesperançosa, na qual o corpo africano recuava até 50 milhas diariamente. Rommel foi chamado de volta para a Alemanha, o corpo africano foi encurralado, e em maio do ano seguinte o jovem sargento se tornou um dos cerca de 220 mil soldados alemães e italianos da campanha africana, forçados a se render. Na semana anterior, ele recebeu ordens para voltar à Alemanha e concluir seu treinamento de oficiais, mas naquela altura a fuga era impossível. Em suas memórias, ele lembrou ao ser levado para um acampamento americano o quão bem equipados os americanos estavam, notando a indiferença com que deixavam seus motores ociosos sem se preocupar com a falta de combustível. Ele concluiu: naquele momento eu percebi que perderíamos a guerra. A maioria dos prisioneiros capturados na África do Norte foi levada para campos de prisioneiros de guerra nos Estados Unidos da América. Havia várias razões para enviar os prisioneiros aos Estados Unidos da América, pois a Convenção de Genebra de 1929 exigia que fossem mantidos em segurança e alimentados. Isso era fácil de fazer nos Estados Unidos da América, mas quase impossível na África do Norte. Manter prisioneiros perto das zonas de guerra e da França significaria que fugitivos poderiam retornar às suas linhas e voltar à luta. Isso era muito mais difícil de fazer de Nova Jersey ou Novo México. A Grã-Bretanha enfrentava uma grande escassez de moradias e pediu ajuda aos Estados Unidos da América. De acordo com a Convenção de Genebra, prisioneiros de guerra alistados poderiam ser obrigados a trabalhar com compensação. Os Estados Unidos da América precisavam de mão de obra extra, principalmente agrícola, devido ao grande número de soldados lutando na guerra. Alemanha e Itália detiveram quase 100 mil prisioneiros de guerra americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Os alemães detidos nos Estados Unidos da América, apesar de seguirem as regras da Convenção de Genebra, eram essencialmente uma garantia de bom tratamento para os prisioneiros aliados detidos pelo eixo. Navios americanos de liberdade traziam suprimentos e reforços diariamente. Os prisioneiros eram colocados nos navios para a viagem de retorno, mesmo sob risco de afundar por seus próprios U-boats. Georg Gartner embarcava em uma nova aventura em um navio da Liberdade em junho. O homem de uma cidadezinha da Silésia, onde a maioria nunca se afastaria mais de 80 quilômetros de casa, agora rumava aos Estados Unidos. Ele tinha uma vantagem sobre a maioria dos companheiros prisioneiros de guerra, pois havia estudado inglês na escola e falava a língua razoavelmente bem. A história dos prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos é considerada quase esquecida. Eventualmente, cerca de 450 mil alemães e 51 mil prisioneiros de guerra italianos foram mantidos nos Estados Unidos. Havia mais de 700 campos de prisioneiros de guerra em 46 estados. Mesmo assim, a maioria dos americanos desconhecia os campos, que geralmente ficavam distantes de áreas urbanas e centros industriais por questões de segurança. E havia um imperativo para construir os campos em áreas onde o clima era ameno, para reduzir os custos de construção, então muitos dos campos estavam no sul. Gartner foi transferido entre campos no Texas e Novo México, terminando em um campo perto da pequena cidade de Deming, Novo México.
Prisioneiros de guerra alemães foram bem tratados nos Estados Unidos da América. Gardner notou que a comida era não só melhor do que a do exército alemão, mas também superior à que o público americano recebia durante o racionamento. Os campos ofereciam esportes, livros, filmes, cursos universitários e ocasionalmente álcool ou cerveja no refeitório, pago com o roteiro que os prisioneiros recebiam pelo trabalho. Gardner mencionou riscos de confronto com guardas, um risco maior com nazistas radicais no campo e no Texas e Novo México, um risco ocasional de encontrar cascavéis. Ele lembrou que o maior problema era o tédio. Apesar de prisioneiros de guerra alemães eventualmente fugirem, às vezes aos milhares durante a guerra, eram quase sempre recapturados dentro de 24 horas. Georg, geralmente apolítico e satisfeito por estar fora da guerra, não era o tipo de prisioneiro que consideraria fugir. Porém, em 1945 isso mudou. Com o término da guerra na Europa, em maio, os prisioneiros começaram a questionar como seriam repatriados. As condições do campo pioraram com o retorno dos prisioneiros de guerra americanos, pois os Estados Unidos da América não precisavam mais se preocupar com o tratamento dos prisioneiros alemães para garantir o bem-estar dos aliados. 2. Os guardas ficaram mais hostis conforme os campos de concentração eram libertados na Europa e a dimensão dos horrores do Holocausto se revelava. Segundo Gardner, a maioria dos prisioneiros de guerra ficou tão chocada e repelida quanto os americanos, mas os guardas se tornaram mais hostis como consequência. O pior foi que, no verão de 1945, os prisioneiros de guerra descobriram que os Estados Unidos da América planejavam repatriá-los diretamente para suas cidades natais. Eles esperavam ser libertados na zona americana, na Alemanha, uma perspectiva assustadora dada a devastação e escassez após a guerra. Para prisioneiros de guerra como Gardner, ser repatriado diretamente significava enviá-los para territórios agora ocupados pela União Soviética, onde suspeitava que não seria tratado tão bem quanto nos Estados Unidos. Além disso, Georg Gardner simplesmente queria liberdade. Ele passou da sociedade regimentada da Alemanha para o exército alemão, para o campo de prisioneiros de guerra. Aos 24 anos, ele ansiava pela primeira vez sentir-se livre para fazer suas próprias escolhas. Ele se determinou a fugir. Durante a escola preparatória de oficiais na Alemanha, ele participou de um exercício em que os alunos simularam ser prisioneiros fugitivos. Os instrutores os deixaram em um lado da cidade e eles tinham que chegar ao outro sem serem pegos por eles. Enquanto os outros alunos criavam planos elaborados, Gardner optou por uma abordagem simples e direta. Ele fingiu ser um cidadão comum, pegou um bonde e cruzou a cidade antes de seus instrutores, sendo o único aluno a conseguir. Seu plano em 24 de setembro de 1945 também era simples. Do acampamento, ele via uma linha de trem. Estudou o horário e, enquanto os outros assistiam a um filme, esperou uma pausa nos holofotes, rastejou sob o arame e correu para o trem. Ele pulou em um vagão de carga, como muitos viajavam na época, e o trem o levou para San Pedro, Califórnia. O trem foi um golpe de sorte. Ao descobrirem seu desaparecimento na chamada para dormir, iniciaram uma busca massiva. O exército interrogou os outros prisioneiros, mas ele não revelou seus planos a ninguém. O exército supôs que ele se esconderia na área e concentrou sua busca no Novo México. Não parece ocorrer a eles que ele possa ter fugido no trem. Por sorte, o FBI considerou sua fuga problema do exército e demorou 1 ano para iniciarem uma caçada nacional. Nesse período, ele aprimorou seu inglês, aprendeu a pentear o cabelo e a manusear o garfo como um americano. Na próspera e multicultural Califórnia pós-Segunda Guerra Mundial, ele conseguiu se misturar, manter um perfil baixo e aprender a se tornar um americano. Inicialmente, ele viajou com trabalhadores agrícolas migrantes, empregos itinerantes com poucas perguntas. Ele afirmou ser um imigrante norueguês chamado Peter Peterson. Posteriormente, ele adotou o nome Dennis Wiles, inspirado nos nomes de uma família de trabalhadores rurais migrantes que conheceu. Ele conseguiu obter um cartão de segurança social e uma carteira de motorista com esse nome. Ele atuou como vendedor, instrutor de esqui e tenista profissional. Ele jogou tênis em duplas com o ator Lloyd Bridges e se divertiu em um chalé de esqui com Robert Stack. Quando o trem de passageiros cidade de São Francisco ficou preso em uma avalanche nas montanhas da Sierra Nevada, em janeiro de 1952, como chefe da patrulha de esqui local, ele foi o primeiro a chegar ao trem. Uma foto borrada dele foi publicada em jornais nacionalmente,
enquanto outra imagem sua estava em cartazes de procurado pendurados em agências dos Correios pelo país. Após a repatriação, apenas 15 dos quase 450 mil prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos não foram contabilizados. Um a um, todos foram encontrados, depois que o marinheiro mercante Kurt Richard Westphal foi localizado na Alemanha Ocidental em 1964. Gardner era o último prisioneiro de guerra alemão desaparecido. O FBI havia esgotado as pistas e estava reduzido a procurar em listas telefônicas por nomes próximos a Georg Gardner. Dennis Wiles evitou a captura por 4 décadas por nunca ter compartilhado seu segredo com ninguém. Em 1964, ele se casou com Jean Clark, uma divorciada. Após 18 anos casada, ela ainda desconhecia o verdadeiro nome dele. No final, sua esposa o convenceu a se abrir. Ela se exasperou com a relutância dele em falar sobre seu passado. Quando ele se recusou a viajar internacionalmente com ela, sem dizer o motivo, na realidade por não ter uma certidão de nascimento e não poder obter um passaporte, ela decidiu deixá-lo. Ela arrumou as malas e chamou um táxi, e foi nesse momento que ele percebeu que tinha que contar a verdade para ela, a primeira pessoa para quem ele contou seu terrível segredo em 37 anos. Sua esposa assumiu o controle da situação. Ela encontrou Arnold Kramer, um historiador que escreveu um livro sobre prisioneiros de guerra alemães nos Estados Unidos da América, e Kramer concordou em coautorar um livro detalhando a história de Gardner. É chamado O Último Soldado de Hitler na América. Ela então contratou um advogado para gerenciar sua entrega às autoridades. Ele concluiu seu livro dizendo: "Como sou sortudo por tê-la." Após quase 40 anos de busca, o FBI perdeu o interesse em procurá-lo. Na verdade, não estava claro se ele havia cometido um crime, já que sua fuga ocorreu tecnicamente após o fim da guerra. Similarmente, o Serviço de Imigração e Naturalização optou por não fazer acusações. Por ter sido trazido aos Estados Unidos da América involuntariamente como prisioneiro de guerra, Gene não entrou no país ilegalmente. Casado com uma cidadã americana por 18 anos, ele poderia solicitar sua cidadania. Após a publicação de seu livro em 1985, ele compareceu ao Today Show em 11 de setembro de 1985 e se rendeu oficialmente a Bryant Gumbel. A manchete da United Press International foi: "A Segunda Guerra Mundial finalmente chegou ao fim hoje." Ele descobriu depois que sua irmã ainda vivia na Alemanha e havia imigrado da Alemanha Oriental para a Ocidental, conseguindo visitá-la. Devido a atrasos burocráticos, ele só se naturalizou cidadão em 2009. Georg Gardner, ou Dennis Wiles, seja qual for o nome que você preferir, faleceu em 2013, aos 92 anos de idade. A defesa legal de inocente por motivo de insanidade é realmente usada muito raramente nos Estados Unidos. A defesa é argumentada em menos de 1 a 3% dos casos, e é bem sucedida em menos de 1%, apesar de casos de alto perfil ou seu tratamento na televisão e cinema parecerem exagerar seu uso. A defesa é realmente bastante antiga, está descrita no Código de Hammurabi quase 4.000 anos atrás, mas se desenvolveu lentamente nos Estados Unidos e, no meio do século XIX, causou bastante sensação, porque o primeiro argumento no Tribunal de Defesa dos Estados Unidos, por motivo de insanidade temporária, ocorreu em um caso envolvendo congressistas dos Estados Unidos e algumas das figuras políticas mais importantes da época. Foi uma sensação na época, mas envolvido nos eventos dos Estados Unidos naquele tempo é quase esquecido hoje. E ainda assim, o curioso caso do assassinato de Philip Barton Key II por Daniel Sickles merece ser lembrado. Daniel Edgar Sickles foi, em muitos aspectos, o típico político do século XIX. Bonito, bem articulado e sofisticado, ele fazia parte da poderosa máquina política democrática Tammany Hall, de Nova York, na era do notório William Boss Tweed. Nascido filho de um político de Nova York em 1819, Sickles foi beneficiário do patrocínio político desde jovem, estudando para a Barra sob a orientação do ex-procurador-geral dos Estados Unidos da América, Benjamin Butler.
Representando a duradoura lealdade política da época, Dan rapidamente foi encaminhado para a carreira política, sendo eleito para a Assembleia Estadual de Nova York. A máquina da qual Dan fazia parte era muito poderosa. Em 1852, quando um oponente de um candidato Tammany tentou enviar um circular aos eleitores de Nova York, Dan reuniu apoiadores Tammany, ocupou à força o correio da Broadway e queimou os panfletos. Normalmente, interferir com o correio levaria à prisão e ao fim de uma carreira política, mas os associados de Dan no Tammany Hall garantiram que o caso nunca fosse a julgamento e, se algo, sua carreira política foi aprimorada por seu crime. Este foi apenas um dos muitos delitos de Dan Sickles que teriam destruído a carreira política de um indivíduo menos bem conectado. Em setembro de 1852, Sickles casou-se com Teresa di Ponte Baggioli, filha de seu amigo e mentor Antonio Baggioli, um compositor italiano e professor de música que vivia em Nova York. Sickles conhecia Teresa Baggioli desde a infância dela. No casamento, ela tinha 15 anos e ele 32. Ela era reconhecida por sua inteligência e maturidade precoces, dominando 5 idiomas. Ambas as famílias se opuseram ao casamento e eles se casaram em uma cerimônia civil, embora mais tarde tenham realizado uma cerimônia na igreja. Teresa era considerada universalmente atraente, encantadora e muito bem-sucedida na sociedade. Mas entre seus outros defeitos, Daniel Sickles era mulherengo. Ele pode ter mentido para Teresa, mas não tinha vergonha disso publicamente. Em 1853, ele viajou para a Inglaterra como parte da delegação dos Estados Unidos da América, com o novo embaixador James Buchanan. Teresa não pôde acompanhá-lo, pois sua filha Laura era muito jovem para atravessar o Atlântico. Então, em vez disso, Dan levou uma famosa prostituta de Nova York chamada Fanny White, com quem ele tinha uma longa conexão, para a Inglaterra, para a corte de São Tiago, onde ele até a apresentou para a rainha da Inglaterra. Quando pressionado por um amigo sobre suas indiscrições com mulheres, ele escreveu em uma carta: "Eu já disse antes que não considero isso um curso sábio, nem aprovo, nem recomendo a nenhum amigo, mas eu o adotei. É meu e eu vou segui-lo, aconteça o que acontecer." Sickles mantinha relações com prostitutas e se envolvia em casos com mulheres casadas e solteiras. Após retornar de Londres, Sickles serviu na legislatura do estado de Nova York. As responsabilidades políticas e o comportamento mulherengo de Garibaldi o afastavam de Teresa e Laura, e cartas da época sugerem que Teresa se sentia negligenciada. Mas em 1856, Sickles foi eleito para o Congresso. Teresa, com apenas 20 anos e descrita como jovem, bonita e muito estilosa, mudou-se com ele para o Washington, Distrito de Colômbia. Foi em Washington, Distrito de Colômbia, na posse de 1857, do velho amigo de Sickles, James Buchanan, como 15º presidente dos Estados Unidos, que os Sickles se familiarizaram com outro político e advogado bem conectado chamado Philip Barton Key, o segundo. O pai de Key, Francis Scott Key, advogado durante a guerra de 1812 ao negociar troca de prisioneiros com os britânicos, foi brevemente detido no navio HMS Tawnet durante a Batalha de Baltimore. Ele escreveu um breve poema sobre a batalha chamado Defesa do Forte McHenry. O poema, conhecido como Hino Estrelado, foi musicado e popularizado nos Estados Unidos da América em 1850, mas só se tornou o hino nacional oficial em 1931. Francis Scott Key teve uma longa carreira no direito, incluindo como procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Colômbia. Além de seu famoso pai, Philip Barton Key, segundo conhecido como Barton, era sobrinho de Roger Taney, chefe de justiça da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1836 a 1864. Em 1857, Barton Key era o procurador do distrito para Washington, Distrito de Colômbia. Viúvo com 4 filhos, ele era frequentemente descrito como o homem mais bonito da sociedade de Washington. De acordo com os relatos, Sickles rapidamente gostou de Key e o ajudou a manter sua posição sob a nova administração. Como Sickles estava frequentemente ocupado demais para acompanhar Teresa a todos os eventos sociais de Washington, aparentemente encorajou que ela comparecesse com seu novo amigo Barton. Com o tempo,
o relacionamento deles se tornou íntimo. Barton Key e Teresa Sickles começaram a ser vistos juntos em Washington com frequência, tanto que as pessoas começaram a falar, mas distraído por suas responsabilidades políticas e seus próprios casos sexuais, Daniel Sickles parecia não notar. Após a reeleição de Sickles em 1858, o caso se tornou mais descarado. Kay alugou uma casa sob um nome falso para encontrar Teresa. Relatos apontam que associados de Kay o alertaram sobre os riscos de seu caso e sua falta de cautela, mas isso não desencorajou os amantes. Mas o caso não poderia permanecer escondido para sempre. Em 24 de fevereiro de 1859, Sickles abria a correspondência diária em sua mesa quando se deparou com um envelope amarelo, contendo uma carta assinada apenas com as iniciais RPG. A carta contava sobre o caso de sua esposa, informava sobre a casa que ele havia alugado e concluía: Senhor, eu lhe asseguro que ele faz tanto uso de sua esposa quanto você. Sickles esperou um dia para um associado verificar a reivindicação, mas na noite do dia 26, ele confrontou Teresa e extraiu uma confissão dela. A nota revelava detalhes embaraçosos, mencionando que o Sr. Kay ficaria no parque em frente à residência dos Sickles e acenaria com um lenço quando desejasse se encontrar. Portanto, não foi oportuno para o Sr. Kay, que não sabia que o caso havia sido descoberto, que no dia seguinte Dan Sickles olhou pela janela para ver o Sr. Kay parado no parque, olhando para a casa deles, acenando com seu lenço. Sickles avançou em Kay com raiva e gritou: Kay, seu canalha! Você desonrou minha casa, você deve morrer! Sickles sacou um Derringer e atirou, ferindo a mão de Kay. Kay avançou e lutaram brevemente. Sickles largou a arma, mas se soltou e sacou outra pistola. Desarmado, Kay gritou: Não me assassine, e jogou o único item que tinha consigo, um par de binóculos de ópera em Sickles. Sickles respondeu atirando na coxa de Kay. Sickles gritava, atraindo testemunhas. Kay cambaleou e disse: Fui baleado. Caindo no chão, ele gritou: Não atire em mim! Assassinato! Sickles puxou o gatilho de novo, mas a arma falhou. Sickles armou novamente e atirou em Kay no peito a queima-roupa. Ele então apontou para a cabeça de Kay e puxou o gatilho novamente, visando um golpe de misericórdia, mas a arma falhou outra vez. Por fim, testemunhas o afastaram antes que ele atirasse novamente. Tudo isso ocorreu na Avenida Pensilvânia, em frente à Praça Lafayette, em plena luz do dia e à vista da Casa Branca. Kay foi levado por espectadores a uma taverna próxima, onde um médico que ouviu os tiros o examinou. A bala no peito perfurou seu fígado e o sangue enchia sua cavidade torácica. Kay estava se afogando no próprio sangue. Quando o médico perguntou se tinha alguma última mensagem para seus filhos, não conseguiu responder. Ele morreu logo após. Dan Sickles foi à casa de um amigo, um homem chamado Jeremiah Black, que era o procurador-geral dos Estados Unidos, e entregou seu revólver. Black chamou a polícia para levar Sickles a um magistrado. Neste momento, você pode achar que as coisas estão ruins para Daniel Sickles, já que ele matou um homem desarmado friamente diante de testemunhas, em plena luz do dia, a um quarteirão da Casa Branca. Isso pode arruinar a carreira de um congressista politicamente bem conectado. Se não fosse por Daniel McNaughton, um torneiro escocês. Em Londres, em janeiro de 1843, o Sr. McNaughton atirou em um funcionário público, Edward Drummond, pensando que ele era o primeiro-ministro britânico, Sr. Robert Peel. O Sr. McNaughton sofria de delírios persecutórios. O Sr. McNaughton foi inocentado por insanidade e passou o resto da vida em asilos. Os padrões criados em seu caso, conhecidos como regras de McNaughton, foram usados como precedente em muitos países de direito comum, incluindo os Estados Unidos da América. Eles estipulam que todo homem é presumido ser são e que, para estabelecer a defesa com base na insanidade, deve ser claramente provado que, no momento de cometer o ato, a parte acusada estava sofrendo de tal defeito de razão, devido à doença mental, que não sabia a natureza e qualidade do ato que estava fazendo, ou se ele sabia, não sabia que o que estava fazendo era errado. Sickles contratou vários advogados para sua defesa, incluindo Edwin Stanton, um renomado advogado próximo do procurador-geral Black,
e futuro secretário de guerra dos Estados Unidos da América, mas o principal entre a equipe jurídica de Sickles era James Topham Brady, um renomado advogado criminal de Nova York e parte do círculo Tammany Hall, que só perdera um caso criminal. Apesar do apoio do público a Sickles, o caso era muito desafiador. A equipe de defesa usou uma nova abordagem da defesa por insanidade e das regras de McNaughton, a da insanidade temporária, argumentando que Sickles estava tão abalado com a notícia do caso que temporariamente não conseguia distinguir o certo do errado. Ironicamente, dado o histórico mulherengo de Sickles, a opinião pública o apoiou e ficou chocada com o comportamento imoral de Casey Teresa, uma mulher casada. Após pouco mais de 1 hora de deliberação, o júri declarou o réu inocente. O veredito foi muito bem recebido nacionalmente. Deixando de lado a relevância da defesa de insanidade temporária, é claro que Sickles foi tratado de maneira diferente durante todo o processo. Enquanto estava na prisão, por exemplo, ele podia usar o escritório do diretor, suas refeições eram fornecidas por um bom hotel e ele tinha acesso aberto a visitantes, que incluíam, por exemplo, o prefeito de Washington, Distrito de Colômbia, e o procurador-geral dos Estados Unidos da América. Ironicamente, Sickles matou o homem que normalmente processaria assassinatos em Washington, o promotor de justiça. Como Distrito Federal, o substituto de Sickles foi nomeado pelo presidente Buchanan, seu aliado político e amigo pessoal. Alguns afirmam que Sickles subornou uma testemunha do assassinato para deixar a cidade. Muitos alegaram que o novo promotor de justiça nomeado por ele, Robert Ould, não estava qualificado para a função de acusação. Era estranho, considerando a defesa utilizada, que Ould não apresentou evidências da própria história de infidelidade de Sickles. Apesar do apoio público inicial pela sua absolvição, Sickles então fez algo que enfureceu o público. Ele perdoou Teresa e permaneceram casados até a morte dela por tuberculose em 1867. O público ficou furioso porque todo o argumento de defesa havia sido de que as ações dela eram tão imperdoáveis que a punição de Key era justificada. Com a reputação em frangalhos, Sickles decidiu não concorrer à reeleição para o Congresso. E mais uma vez, a carreira de um homem menor poderia ter sido destruída, mas pouco depois, em 1861, a Guerra Civil dos Estados Unidos da América começou e Daniel Sickles voltaria a chamar a atenção nacional, desta vez como um major-general do Exército da União, um que, sem surpresa, estava cercado de controvérsia. A saga de Daniel Sickles continuaria. Algumas vezes me perguntaram por que lembramos de pessoas e ações ruins. Quer dizer, não existe alguma história que não merece ser lembrada? Para mim, a simples resposta de que a história já basta, mas há outros motivos. Um dos principais motivos para aprendermos história é como um conto de advertência. Lembramos de pessoas ruins e ações ruins porque não queremos repeti-las. Às vezes, uma pessoa ruim é tão hábil em ser má que faz você imaginar o que ela poderia ter realizado se tivesse direcionado sua vida para outros propósitos. E às vezes é apenas uma boa história, um conto emocionante que nos lembra que a história não precisa ser chata. E eu acho que tudo acima se aplica à vida de Jefferson Smith, um patife, um homem muito mau, e ainda assim um homem cuja história merece ser lembrada. Jefferson Randolph Smith II nasceu em 1860 na Geórgia, em uma família rica cujo pai era advogado. Ele desenvolveu maneiras de um cavalheiro do sul, mas a riqueza da família foi perdida na Guerra Civil e seu pai alcoólatra lutou para sustentar a família. Mudaram-se bastante, terminando no Texas em 1875. Aos 16 anos, Jeff Smith conduziu o gado pela trilha de Chisholm até Abilene. Ele parecia capaz, mas conduzir gado é um trabalho muito árduo. Ao fim de uma condução, ele encontrou um homem fazendo o jogo da casquinha. É um jogo simples que usa 3 cascas de noz e uma ervilha seca. Esconda a ervilha sob uma casca, mova-as e os jogadores tentam adivinhar onde está a ervilha. Jogos de cascas existem desde a Grécia Antiga. Embora pareça ser um jogo de azar, é na verdade um tipo de truque de confiança ou golpe.
O operador do jogo, chamado de esperto, usa prestidigitação para mover a P. O apostador sempre perde. O jogo é mais complexo do que aparenta, requer jogadas cuidadosas para não ser pego e depende do jogador ganhar a confiança do público, frequentemente distraindo-os com seu discurso. Conspiradores, chamados de cúmplices, são usados para fazer o jogo parecer real. Às vezes, o esperto permite que um jogador ganhe ocasionalmente para fazer o jogo parecer real. Às vezes, o próprio jogo é uma distração e o bolso do jogador é roubado enquanto eles estão distraídos. Bons espertos são hábeis em fazer os jogadores escolherem mal e os induzir a apostar mais. O homem roubou o dinheiro de viagem de Smith, mas em vez de ficar bravo, Smith o convenceu a ensiná-lo a roubar. Smith era uma boa escolha para um homem de confiança. Seu jeito gentil e sotaque sulista desarmavam, e ele tinha uma lábia incrível. Ele tinha grande destreza e um raciocínio rápido e viria a dominar o ofício. O jornal San Francisco Call mais tarde o salvaria. Não há um truque conhecido pelos golpistas em que Smith não seja um especialista. Ele iniciou a vida ganhando dinheiro com jogos de azar, como o jogo de conchas, 3 cartas monte e trapaceando no pôquer usando cartas marcadas. Ele era bom nisso. Usava cúmplices para fazer os jogos parecerem reais e aumentar as apostas das pessoas. Contudo, esses golpes rápidos, conhecidos como trapaças ágeis, possuíam limitações. Os golpistas precisavam agir rápido antes que as vítimas percebessem seus truques ou ficassem muito irritadas com as perdas. Era um Smith itinerante que passou anos se mudando de cidade em cidade, aperfeiçoando seu ofício. Porém, ele descobriu novas possibilidades em Leadville, Colorado. Quando Jeff Smith chegou a Leadville por volta de 1885, era uma movimentada cidade de mineração de prata. A cidade agitada já havia atraído famosos jogadores como Doc Holliday e Alice Ivers, conhecida como Poker Alice. Leadville, uma cidade em expansão, era um lugar selvagem e em grande parte indomado, apesar de não estar completamente sem lei e ordem. A vantagem de Leadville é que ela recebia constantemente novos mineiros buscando fazer fortuna. Um vigarista poderia encontrar novos otários sem ter que sair da cidade. De acordo com relatos, Smith aprendeu e aperfeiçoou em Leadville o golpe pelo qual é mais conhecido, o golpe do sabão. O jogo era bastante simples. Smith oferecia aos transeuntes a chance de comprar sabão a um preço muito alto, $5 a barra, alegando que havia colocado dinheiro, notas de 50 ou até $100, na embalagem de algumas das barras. Uma pessoa pode comprar uma barra de sabão por $5 com a chance de ficar rica, e se não encontrar dinheiro, pelo menos eles terão sabão. O golpe é similar ao jogo de Shell. Cúmplices são usados para dar credibilidade, e quando os otários veem o dinheiro, compram todo o sabão por um valor muito acima do real. Smith estava tão associado a esse golpe específico que lhe rendeu seu apelido. Quando finalmente foi preso pela fraude em Leadville, o delegado que o prendeu ficou tão atordoado pela multidão de pessoas irritadas que haviam sido enganadas que esqueceu de perguntar o primeiro nome de Smith, e assim no mandado de prisão simplesmente escreveu Soap, o apelido Soap Smith ficou P. Porém, a prisão de Soap em Leadville encerrou o golpe, obrigando-o a prosseguir. Ele decidiu encontrar um lugar onde um trapaceiro pudesse agir sem precisar se mudar constantemente. Seu objetivo não era apenas aplicar o golpe, mas construir uma rede de companheiros trapaceiros, bandidos, oficiais subornados e coagidos e autoridades que permitissem que ele operasse sem temer ser preso. Ele encontrou esse lugar em Denver, Colorado. Em Denver, Smith formou uma gangue que gradualmente dominou o crime da cidade. Para todos os golpes, curtos ou longos, Soap ficava com metade do dinheiro. Ele usava o dinheiro não apenas para subornar policiais, juízes e políticos. Em 1889, jornais afirmavam que ele subornava o prefeito e o chefe de polícia. Ele também tinha banqueiros em sua folha de pagamento que o ajudavam a identificar alvos ricos para seus golpes. Sua gangue era composta por trapaceiros diversos e pessoas hábeis em encontrar e direcionar potenciais vítimas para os variados golpes. Os direcionadores utilizavam várias ferramentas, incluindo os Grip Men. Os Grip Men, após anos de prática e pesquisa, aprenderam os sinais de mão de diversas lojas e ordens secretas comuns na América. Com esses sinais, eles ganhavam a confiança de alguém
e o enviavam para um cassino desonesto ou negócios que eram fachadas para golpes diversos. Uma vítima de Soap relatou como um de seus grip men o atraiu para um solpe, no qual emprestou dinheiro a um desconhecido. Acabei de entrar para os Cavaleiros de Pitchas. Um dos estranhos viu meu broche e me deu o aperto de mão da ordem. Eu me senti muito fraterno. O grupo também pagava barbeiros regularmente. Os barbeiros não apenas aplicavam seu golpe curto, uma isca e troca com barbear e corte baratos e preços inflados por extras, mas também puxavam conversa com novos clientes. Se descobrissem coisas sugerindo que o homem tinha dinheiro para ser levado, eles faziam um pequeno entalhe na parte de trás do cabelo que os bois ensaboados poderiam reconhecer. De acordo com relatos, essa foi a origem do termo marca para se referir ao alvo de um crime. Soap manteve seus golpes discretos para não chamar atenção. Ele sempre defendeu a lei e a ordem desde que mantivesse todos os crimes, exceto os dele, longe. Ele ganhou a confiança da comunidade através de doações para causas e eventos locais, atraindo mais membros de gangues conforme sua influência crescia. Ele manteve a lealdade deles, fornecendo a sua, usando suas conexões se fossem presos, sempre pagando fianças e custos com advogados. Outro lado de Smith emergiu. Ele podia ser aleatoriamente generoso. Doações para fundos de viúvas, órfãos ou construção de igrejas podem ter sido para ganhar a confiança da comunidade e proteger seus esquemas. Porém, se ele encontrasse alguém desamparado na rua, poderia comprar-lhes uma refeição ou um casaco novo. Um repórter que tinha confrontado Smith lembrou-se de vê-lo na rua. Smith viu que o chapéu do homem estava gasto e comprou-lhe um novo. Quando questionado, Sophie revelou que ele havia ganhado dinheiro jogando. Ele se dirigia ao banco para depositar o dinheiro, tentando gastá-lo ao máximo antes de chegar. Soapy Smith pode ter sido generoso por natureza ou simplesmente odiava economizar dinheiro. Porém, Stanley Sauerwein especulou em seu livro de 2018, One Trick Too Many, que isso poderia estar relacionado a uma superstição comum entre homens de confiança, frequentemente atribuída ao famoso trapaceiro de barco fluvial Canada Bill Jones. Se você ajudar alguém que realmente precisa, diz a superstição, será recompensado 100 vezes mais. Essa superstição é chamada de sorte do Bill. Apesar de Smith não ser geralmente desagradável, o Lancaster News de Lancaster, Carolina do Sul, o descreveu como um criminoso mais genial e afável. Ele também era temperamental e não temia a violência. Ele era conhecido por se envolver em muitas brigas e altercações com outros jogadores ou vítimas de seus golpes. Uma edição de novembro de 1888 do Santa Fe New Mexican relatou um quase tiroteio em Denver entre Smith e um jogador chamado Pomeroy. Segundo o jornal, quando Pomeroy sacou uma arma para Soap, este não demonstrou medo e também puxou sua arma do bolso. O jornal concluiu o que poderia ter ocorrido se os espectadores não tivessem agarrado e desarmado os dois homens. Seu temperamento perigoso foi demonstrado em 1889. John Arkins, um editor de jornal e ex-coronel da Guerra Civil, iniciou uma cruzada contra a corrupção de Soap. Arkins indicou a residência da família Smith. Desde então, Soap e Benjo Parker, um membro importante da gangue, atacaram Arkins quando ele saiu do escritório do Rock Mountain News. Soap espancou o coronel quase até a morte com uma bengala pesada. Smith foi acusado de tentativa de homicídio, mas um juiz amigo lhe concedeu uma fiança de $1.000. Soap pagou e fugiu da cidade. A gangue estava muito audaciosa e reformadores assumiam o governo em Denver. Então Smith mudou sua família para St. Louis e manteve um perfil baixo. Sem Soap no comando, o crime em Denver se tornou mais violento. A onda de reforma diminuiu e ele foi discretamente convidado a retornar. Ao retornar, ele ficou ainda mais audacioso. Sarwan explicou que os estabelecimentos de jogos de Smith eram tão desonestos que, quando acusado de enganar clientes e contribuir para a decadência moral da cidade, ele respondeu que sua operação enganava tanto as pessoas que servia como uma ferramenta educacional para livrá-las do hábito de jogar. Em 1892, Soap e sua gangue aproveitaram um boom de prata na cidade montanhosa de Creede, Colorado.
Usando lições aprendidas em Denver, ele rapidamente assumiu o controle do elemento criminoso da cidade. Uma edição de abril de 1892 do Sioux City Journal relatou que Soap reuniu uma gangue para impedir jogadores de Sioux City de abrir uma casa de jogos de azar. O confronto resultou em tiroteio e a equipe de Sioux City logo deixou a cidade. Soap atuou como líder cidadão, trazendo até o cunhado, um renomado policial texano, como marechal da cidade. Ele colocou ordem na cidade sem lei, reduzindo a violência nas ruas, mas permitiu que Soap e sua gangue enganassem os recém-chegados, roubando cada centavo que tinham. Uma edição de abril de 1892 do jornal Topeka Kansas Farmer descreveu como Creed trabalhava. Soap Smith era um homem muito mau que contratou pelo menos 12 homens para levar prospectores com pouco dinheiro, ou novatos recém-chegados, até as mesas de seu salão de jogos, onde eram roubados abertamente de várias maneiras, merecendo perder tudo o que lhes foi tirado. Após o declínio de Creed, Smith retornou a Denver e se envolveu em um conflito entre o governador reformista do Colorado, Davis Hanson Waite, e os oficiais dos conselhos de bombeiros e polícia locais. Quando Waite demitiu 2 conselheiros na tentativa de combater a corrupção e o jogo ilegal, houve um confronto. Os oficiais descontentes se barricaram na prefeitura e Waite mobilizou a milícia estadual. A questão foi decidida nos tribunais sem derramamento de sangue, mas Smith conseguiu, na crise, ser nomeado como parte de uma força policial especial convocada pelo prefeito de Denver para defender a prefeitura. O governador reformista iniciou o fechamento dos jogos de azar ilegais de Denver, mas Smith conseguiu se beneficiar com isso. Como delegado especial, ele invadia seus próprios estabelecimentos de jogos de azar clandestinos, fazendo os clientes fugirem, abandonando o dinheiro apostado. Porém, uma nova oportunidade estava por vir. Em 1896, ouro foi descoberto na região de Klondike, do território de Yukon, no Canadá. Soap viu a atração dos mineiros para o território remoto como uma oportunidade dourada, como o jornal San Francisco Call descreveu. Então ele foi para o Alasca, e desde o momento de sua chegada lá, seu histórico foi de crime e violência. Soap e sua gangue se mudaram para Skagway, um porto lamacento no Alasca que era uma das poucas entradas para o Klondike. Era um território quase sem lei, disputado entre Estados Unidos da América e Canadá, fervilhando com hordas de aventureiros buscando riqueza. Todos os homens que Soap e sua gangue planejavam roubar. Ele usou todos os truques aprendidos em Denver. Ele se destacou como cidadão, fez amizades com empresários, doou para causas cívicas e foi caridoso com os pobres, embora fosse o motivo da pobreza deles. Os jornais o apelidaram de Rei Sem Coroa de Skagway. Sua gangue ludibriava as pessoas com jogos de azar e o truque das 3 cartas. Seus capangas os abordavam no cais, fingindo ser ministros ou mineradores experientes dando conselhos. Eles os levavam para o salão de jogos do Soap ou um de seus negócios ilícitos. Ao sair do barco, podia-se ir ao escritório de telégrafo e por apenas $5 telegrafar para a família informando a chegada em segurança. Se você pudesse esperar mais $5, ouviria a resposta deles, que às vezes pedia dinheiro para emergências em casa, e por uma pequena taxa, você poderia enviar o dinheiro para a família. Tudo não passava de um golpe do Soap. Os fios do telégrafo só entravam na Bahia. O telégrafo só chegou a Skagway em 1901. Os que reclamavam eram pobres. O único representante da lei na cidade era um marechal dos Estados Unidos da América que estava sendo pago por Soap. Quando um comitê de vigilância ameaçou sua operação, ele criou uma sociedade de lei e ordem maior e os intimidou. No início da Guerra Hispano-Americana, ele liderou a criação de uma milícia local. Em 4 de julho de 1898, ele liderou o desfile da cidade a cavalo. Porém, a gangue do Homem da Confiança passou dos limites ao roubar o minerador John Douglas Stewart 3 dias depois. Stewart foi um dos primeiros mineradores de Klondike a voltar para os Estados Unidos da América, tendo realmente enriquecido. A gangue o separou de seu saco de ouro, enganando-o para um jogo de 3 cartas monte. Quando ele puxou seu saco de pó de ouro, um membro da gangue o roubou e fugiu. Este roubo, após vários outros, abalou a cidade por uma razão particular. Roubar um minerador experiente diferia de tomar a parte de um iniciante.
Se a notícia de que os mineradores que encontraram ouro estavam sendo roubados em Skagway se espalhasse, os homens prestes a voltar para casa poderiam optar por uma rota diferente, privando Skagway de negócios. Em 8 de julho à noite, Soap confrontou um grupo de vigilantes armado com um rifle. Ele foi barrado por Frank H. Reed, o agrimensor municipal. Relatos divergem sobre o que ocorreu depois. Aparentemente, nenhum dos homens pretendia matar, mas após uma breve discussão, Smith atirou na virilha de Reed com seu rifle, e Reed atirou no coração de Smith, matando-o instantaneamente. As últimas palavras de Smith teriam sido: "Pelo amor de Deus, não atire." Reed morreu 12 dias depois. Ele foi tratado como um herói pelo povo de Skagway, que construiu um monumento em seu túmulo. Quanto a Sophie Smith, muitas pessoas apenas queriam jogar seu cadáver na baía. Eles finalmente realizaram uma cerimônia, mas o ministro metodista e batista se recusou a oficiar. A cidade nem permitiu que ele fosse enterrado em solo consagrado, sendo sepultado logo fora do cemitério. Sua gangue foi cercada, presa ou expulsa da cidade. Foi uma impressionante reviravolta na sorte do homem que havia liderado o desfile do 4 de julho apenas 4 dias antes. Os túmulos de Reed e Smith em Skagway são atrações turísticas atualmente. O personagem Soap Smith apareceu em vários filmes, e Honk Tonk, 1941, com Clark Gable, foi baseado em sua biografia, apesar do estúdio não ter permissão para usar seu nome. Como um legado surpreendente, há um baile de fantasia beneficente anual em Hollywood chamado Festa Soap Smith. Se você quiser um verdadeiro legado, pode contratar Jeff Smith, bisneto de Soap, para dar uma palestra sobre seu famoso antepassado, sobre o qual ele é especialista, escreveu um livro e espera produzir um longa-metragem. Por fim, é desafiador determinar que lição a vida de Sophie Smith nos ensina. Embora ele fosse um homem complicado, também era geralmente descrito como um patife e um homem muito mau. Sua história é um conto emocionante e sua morte violenta uma lição sobre as consequências inevitáveis de uma vida de crime. Os jornais da época disseram que ele morreu com as botas calçadas. Talvez para alguém como Jefferson Smith, esse seria o epitáfio perfeito para ele. Espero que tenha gostado deste episódio de O Cara da História. Visite nossa comunidade em thehistoryguy.locals.com, site thehistoryguy.com, loja teespring.com ou reserve uma mensagem especial do O Cara da História no Camel. E se você quiser mais episódios de História Esquecida, tudo o que você precisa fazer é se inscrever.